Como vocês estão vacinados, existe alguma possibilidade da gente voltar em outubro presencial? A senhora sabe informar alguma coisa? Assim, se existe a ideia, pelo menos? Pamela, eu não sei dizer, porque assim, eu não tenho nenhum cargo de nada, né? Então eu não circulo nessas reuniões de mais alto nível que tomam esse tipo de decisão. Então, eu realmente não sei. O que é passado para a gente pela direção é que o ano de 2021 está todo aprovado para ser remoto, e se houver uma mudança no cenário da pandemia, que eu acredito que seja, todo mundo está vacinado, a gente volta. Mas eu não sei, né? Isso, porque muitos professores, mesmo os professores e técnicos estando vacinados, a gente não responde por nem, eu acho que 10% da população da UFRN, né? Vocês são maioria esmagadora. E muita gente não não tem nenhum tipo de comorbidade, né? Então eu acredito que isso vai ainda demorar mais um pouquinho. Não sei se em outubro a gente retorna para o modo presencial, não. Mas vamos indo, né? Fazendo o nosso melhor com o que dá para fazer e garantindo que a gente esteja o mais seguro, né, possível. Eu acho que talvez migre para uma coisa híbrida, né? As disciplinas de laboratório, eu acho que já tem algumas que os alunos podem ir lá, né? Eu acho que vai ser nesse sentido aí, Diego. Certo? Então, eu vou fazer assim, pessoal. Como eu disse para vocês, né? Hoje é aula de revisão, né? A gente tem dois tópicos principais para tratar, né? O primeiro, a parte de introdução e conceitos fundamentais, e o segundo, a parte de estática de fluidos, certo? Nessa parte de introdução e conceitos fundamentais, a gente tem algumas coisas para cobrir, né, e para se recordar. A primeira coisa que a gente falou foi a respeito do que seria, né, um fluido, né? O que a mecânica dos fluidos estuda e o que seria fluido. Então, a gente viu que o comportamento de um fluido, ele seguia uma linha de raciocínio, né? Ele seguia esse tipo de comportamento. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se um fluido ele for sujeito a uma tensão cisalhante, então esse fluido ele vai escoar, né? Então, essa é a definição, né, do que era um fluido, né? Então, o fluido era uma substância que se deforma continuamente mediante a aplicação de uma tensão de cisalhamento. Aí você pode dizer assim, professora, não me lembro mais como que isso aí funciona, né? Veja só, quando a gente foi falar o que é uma tensão de cisalhamento, né? Não sei mais o que isso quer dizer. Quando a gente foi expressar, né, as forças que atuavam num meio fluido, a gente disse o seguinte: olha, se a gente pegar uma massa de fluido qualquer, certo? E decompor as forças que atuam sobre ela, então essas forças, né, elas vão poder ser descritas em termos de uma componente que aponta na direção normal, né? Então, essa força atua sobre uma área do fluido. Essa área ela é caracterizada por uma direção normal e, né, a componente dessa força na direção normal vai produzir uma tensão de cisalhamento que a gente vai chamar de tensão normal. A componente dessa força que se relaciona com a direção tangencial vai produzir o que a gente chama de uma tensão cisalhante, certo? Então, quando a gente aplica uma tensão cisalhante, né, o fluido, que é esse meio aqui que está contido entre essas duas placas, ele escoa. Isso era a definição do que era fluido e como que a gente ia descrever esse comportamento deles, diferenciando isso do comportamento de sólidos, certo? A gente viu que essa nossa consideração aí, essa nossa definição de fluido,
ela precisava, né, de algum... Nossa, minha cabeça está horrível, mas vai dar certo. A gente precisava que essa definição de fluido, né, a gente precisava fazer algumas considerações a respeito dela. Por exemplo, se a gente diz que esse fluido é uma substância que se deforma continuamente, mas a gente sabe que o fluido, ele é composto, né, por um conjunto aí de moléculas, né, que constituem a matéria, então a gente disse que esse fluido, ele ia ser considerado como um meio contínuo, para a gente poder trabalhar com ele, com as propriedades dele. Por que que a gente falou isso? Porque, através dessa consideração, a gente ia poder, né, considerar que as propriedades do fluido, né, tinham um valor definido a cada ponto do espaço, né, e elas podiam, e esse valor ele podia variar, então, com o tempo, né, e de uma posição para outra, certo? Então, a gente disse que o fluido era um meio contínuo. E uma das propriedades que a gente usou para fazer essa consideração foi justamente a massa específica do fluido, né? Oxente. Tá. Não ficou como eu gostaria isso aqui. Então, a massa específica do fluido, a gente disse que era a relação da massa que estava contida em um dado volume, né, do espaço, um dado volume de fluido. Eu não sei se isso aqui vai funcionar. Essas imagens estão me bagunçando aqui. E aí a gente disse, olha, a massa específica do fluido, agora foi. Ela é essa relação da massa de fluido que está contida em um determinado volume. Né? Isso aqui vai descrever o que a gente chama de um campo escalar. Por que que isso é um campo escalar? Porque, veja, eu não estou trabalhando com nenhuma quantidade que necessite de expressão em termos de direção, então a massa específica ela só precisa dos valores em cada ponto, né, do espaço e como função do tempo, para que a gente tenha, né, descreva esse campo de massa específica. E aí a gente disse, olha, com relação à massa específica, existem várias propriedades que se relacionam com ela. Né? Que propriedades seriam essas? A densidade relativa do fluido, né? Lembra que eu falei para vocês que densidade relativa era uma quantidade adimensional, né? A gente tem com relação à massa o campo de massa específica, a propriedade densidade relativa, a propriedade peso específico, e a gente tem também mais duas outras, né, que seria, mais uma outra, né, que seria o volume específico, certo? Então, a gente tem essas três propriedades aí que se relacionam com esse campo de massa específica do fluido, certo? E aí eu disse para vocês atentarem, porque numa questão qualquer, esses valores, né, eles podem ser, dessas propriedades, eles podem ser abordados da maneira que for conveniente, né? Então, numa dada questão, você pode ter o dado relativo à massa específica expresso em densidade relativa, ou peso específico, ou volume específico. Então, vocês precisam atentar para qual é a forma com que isso aí está sendo tratado, certo? Além do campo de massa específica, né, voltando aí a essa parte do fluido ser um meio contínuo e tudo mais, e por isso, né, a gente ter os valores das propriedades definidos em cada ponto, né, então a gente trabalhou com a propriedade massa específica, e o outro campo que a gente trabalhou foi o campo de velocidade, né, então o campo de velocidade,
a gente sabe que a velocidade é uma quantidade vetorial, né? Então, esse campo de velocidade é um campo vetorial, né? E eu preciso descrever qual que é o módulo da velocidade, mas também qual que é a direção dela em cada ponto, para que eu possa ter essa descrição completa. Aí, como é a cara de um campo de velocidade, né? Um campo de velocidades é uma função que a gente descreve, né, em termos de equações para componentes desse campo na direção x, que seria a componente u, v, que seria a componente na direção y, e w, que seria a componente na direção z, certo? Então, a equação de um campo de velocidade, se vocês virem uma questão qualquer, ela pode ser algo como isso daqui, né? O campo de velocidades, ele é dado... Poxa, tá aqui. O campo de velocidades, ele é dado assim, né? A gente tem uma expressão para a componente U, que multiplica o vetor unitário na direção x, uma expressão para a componente Y, que multiplica o vetor unitário na direção y, certo? Então, isso seria uma equação aí qualquer de um campo de velocidade, certo? Com respeito ao campo de velocidade, a gente tinha várias, digamos assim, coisas secundárias, né, para tratar. Primeiro, esse campo de velocidade, ele trazia a informação para a gente quanto à classificação desse escoamento em termos da, digamos assim, da quantidade de coordenadas espaciais que eu precisava para descrevê-lo completamente, né? Então, a gente classificou os escoamentos em uni, bi ou tridimensionais, a depender dessa quantidade de coordenadas espaciais. Percebam que coordenadas espaciais, né, a gente está falando com relação aos eixos coordenados que descrevem aquele problema físico, né, e não as componentes do vetor velocidade. Qual a distinção? As componentes são a componente U, V e W. As coordenadas espaciais seriam, né, os eixos que caracterizam um problema qualquer, certo? Então, a gente tinha alguma coisa como isso daqui, né? Opa, faltou uma figura. Então, a gente podia dizer que no escoamento, né, essa classificação dos escoamentos, ela estava relacionada aí com esse número de dimensões fundamentais necessárias para caracterizar esse problema. Então, nessa figura mais superior, a gente tem um escoamento unidimensional, em que a gente só precisa, né, esse campo de velocidade, ele só depende do eixo x, só existe variação do valor da velocidade ao longo de um eixo, o eixo x. Nesse segundo campo, né, a dependência já é com duas dimensões, né, o perfil de velocidades, ó, ele já varia ao longo aqui de y e de um x para o outro, então esse campo é um campo bidimensional. E a realidade dos escoamentos é uma realidade tridimensional, né? Em que a gente tem a dependência desse campo de velocidade com os três eixos coordenados, certo? Então, aqui, com relação ao campo de velocidades, a gente fez essa caracterização, né? E fizemos também a caracterização com respeito, né, à dependência temporal, né? Por quê? Porque esse campo de velocidades, ele podia, né, ser uma função também da coordenada temporal, aqui do tempo, né? E aí nós dissemos, olha, o campo de velocidades, um escoamento qualquer, ele pode ser permanente, sempre que a gente disser que não existe variação dessas propriedades, qualquer que seja, com relação ao tempo. Então, aqui,
a gente pode dizer que um escoamento permanente é aquele em que não existe variação das propriedades com o tempo. Certo? Então, a gente teria aqui deta dt, né, uma variação de qualquer propriedade com o tempo, sendo igual a zero, sendo eta qualquer propriedade, né? Então, isso pode ser massa específica do fluido, velocidade ou qualquer outra propriedade. E aí, a outra classificação, né, se ele não obedece esse critério, a gente disse que o escoamento ele era transiente. Então, no escoamento transiente, existem variações de propriedades de um ponto para outro, certo? Então, veja, a gente tratou de duas propriedades até agora, massa específica e velocidade, e isso nos levou a algumas classificações, né, do escoamento. Então, a gente já classificou esse escoamento como permanente ou transiente, uni, bi ou tridimensional, e, deixa eu ver aqui, com relação à massa específica, a gente também tinha uma outra classificação, né, que era a classificação se esse escoamento ele era compressível ou incompressível, né, porque essa propriedade massa específica, ela diz respeito às ela está relacionada com essa característica, né. Então, a classificação em um escoamento incompressível ou compressível diz respeito às variações dessa propriedade, né, a propriedade massa específica. E aí, em geral, a gente considera que os líquidos, né, são incompressíveis e os gases são compressíveis. Mas existem escoamento de gases, né, que a gente viu, né, que podem ser classificados como incompressíveis. Com base em que critério? Com base no número de Mach, né? Então, nesse gráfico aqui, a gente tinha justamente a representação de como que ocorre, né, a variação do peso específico com relação ao peso específico inicial de um fluido, né, de um gás, em função do número de Mach. E aí a gente disse, olha, o número de Mach é a relação da velocidade do escoamento e a velocidade do som. Saiu tudo errado aqui. M, velocidade do escoamento, sobre a velocidade do som. Se esse valor aqui, ele der menor do que 0,3, então a gente diz que o escoamento desse gás, né, é um escoamento incompressível. E por que que isso ocorre? Porque quando a gente trabalhar com o número de Mach menor do que 0,3, essa variação do peso específico, ela se encontra aí somente em torno de 5% em relação ao valor inicial, certo? Então, propriedade massa específica deu origem a essas duas classificações, né, em incompressível ou compressível do escoamento. A gente tratou dessas propriedades relacionadas a isso. O campo de velocidade, né, que seria essa segunda propriedade aqui, gerou também outras formas de classificar os escoamentos. A gente classificou em uni, bi ou tridimensional, e escoamento em regime permanente ou regime transiente, certo? A última grande, digamos assim, o último grande grupo de propriedades que a gente tratou, né, foi justamente a viscosidade, né, dos fluidos. A gente viu que a lei de viscosidade de Newton dizia para a gente que, deixa eu duplicar aqui esse slide. Pronto. A lei da viscosidade de Newton dizia para a gente que esse fluido, né, quando ele estava sujeito a uma tensão cisalhante, ele se comportava, né, ele se deformava, a taxa de deformação
desse fluido, ou seja, o quanto que esse ângulo aqui interno ele variava com o tempo, né? Isso aqui era proporcional à tensão que estava sendo aplicada, né? Então, pela lei da viscosidade de Newton, a gente tinha essa relação de que a tensão aplicada, a tensão cisalhante aplicada, ela era proporcional à taxa de deformação do fluido, né? E a constante de proporcionalidade era justamente a viscosidade absoluta desse fluido. Então, para os fluidos newtonianos, né, eles obedeciam a essa relação entre a taxa de deformação e a tensão que estava sendo aplicada, certo? Dúvidas até agora? Nessa parte de revisão, tá tranquilo? Como que tá aí? O negócio só começa a pegar mais pesado quando inicia em estática. Aí é aí que começa a surgir. Mas vai dar tudo certo. Vocês vão ver aqui que vai chegar lá numa relação bem boa com a estática de fluidos. Então, só para concluir aqui, né? A viscosidade, então, dos fluidos era essa relação entre a tensão e a taxa de deformação. Essa era a viscosidade absoluta. Detalhe. Viscosidade absoluta no SI, ela é dada com essas unidades aqui, ó. Cadê? Ah, tá, já foi. Pascal vezes segundo, né? Porém, essa unidade aqui, ela produz um resultado de viscosidade bastante elevado. Muitos fluidos não chegam nessa escala. Então, geralmente, né, os valores de viscosidade são expressos em centipoase, que é essa unidade aqui, certo? Então, 1 centipoase equivale a 1 milipascal vezes segundo, certo? Então, 1 centipoase é 10 a menos 3 pascal vezes segundo. Também para vocês tomarem cuidado aí com as unidades, certo? Então, essa era a nossa viscosidade absoluta, né? E a gente viu que existia uma outra forma da gente trabalhar com a viscosidade, né? E aí, essa forma era através do uso da propriedade viscosidade cinemática, que traz a relação, né, a ponderação da viscosidade com a massa específica do fluido. E essa viscosidade cinemática, ela tem importância justamente porque aí a gente consegue avaliar a importância, né, de uma propriedade em relação a outra, e aí fica mais fácil da gente comparar fluidos, né, que tem massa específica diferente e viscosidade também diferente, certo? E aí, essa característica, né, de comportamento reológico, né, essa lei da viscosidade de Newton, ela está relacionada ao comportamento da maior parte dos fluidos, né? Mas a gente viu que alguns fluidos não seguiam esse comportamento. Então, os fluidos não newtonianos, eles seguiam comportamentos distintos, né, daquele previsto pela lei da viscosidade de Newton. E aí a gente representa justamente esse comportamento através de uma lei de potência, né? Onde a gente representa um índice de comportamento. Opa! Calma. Um índice de comportamento e um índice de consistência, né? Do fluido. E aí, quando a gente manipula essa expressão, né, a gente pode deixar essa expressão da lei de comportamento dos fluidos não newtonianos similar à lei do comportamento dos fluidos newtonianos, justamente para a gente poder plotar um gráfico como esse aqui, né, e comparar esses comportamentos, certo? Então, a gente trouxe, né, vocês viram que a gente tinha fluidos que se comportavam bastante diferente, né, do fluido newtoniano. O fluido pseudoplástico, que era aquele que a viscosidade aparente diminui, na medida que a gente está promovendo, né, a deformação dele, então ele se tornava mais fino. Os fluidos dilatantes, que apresentavam um comportamento oposto.
E os fluidos plásticos de Bingham, que, apesar de apresentar essa relação linear da tensão de cisalhamento com a taxa de deformação, eles tinham, né, que passar aqui de um valor mínimo de tensão de cisalhamento, certo? Então, esses eram os comportamentos de fluidos não newtonianos, né, com relação à dependência com, né, a taxa de deformação. E aí, nós vimos o seguinte, que essa propriedade, viscosidade do fluido, né, ela também estava relacionada com uma caracterização desse escoamento. Que caracterização seria essa? Né? Os regimes de escoamento, né, os escoamentos, né, eles podiam ser caracterizados em escoamentos viscosos ou não viscosos. Então, ainda que não exista fluido que não apresente viscosidade, né, existem regiões de escoamento em que essa propriedade não apresenta, né, grande importância, né? Então, próximo aos contornos sólidos, a gente tem muita importância da viscosidade, mas distante desse contorno sólido, os escoamentos, em geral, podem ser considerados não viscoso, né? E aí, essa classificação, né, quando a gente trabalhou aqui com as nossas descrições, né, desses escoamentos de fluidos, né, do comportamento de fluidos, nós vimos que podíamos fazer essa distinção, né? Então, o escoamento não viscoso seria dessa região aqui mais distante da placa, enquanto o escoamento viscoso, que seriam essas regiões próximas ao contorno sólido, ele também podia ser classificado em escoamento laminar ou turbulento. E quem trazia essa classificação para a gente era o parâmetro, né, era o número de Reynolds, que traz justamente essa importância relativa, né, das forças viscosas em relação às forças inerciais, certo? Então, o número de Reynolds, ele é um número adimensional que traz essa relação, né, entre as forças viscosas e inerciais, e aí com ele a gente vai fazer essa caracterização, se o escoamento ele vai ser laminar ou turbulento, certo? Quem vai dizer vai ser o número de Reynolds, certo? Em geral, a gente trata do limiar de transição de um regime de escoamento para o outro, né, como sendo o valor de Reynolds de 2.300. Então, seria o valor máximo em que eu teria o escoamento laminar, por exemplo. Então, com isso, a gente fez essa distinção, né, dos tipos de... fizemos também essa classificação do escoamento de fluido. Detalhe aqui, essa distinção, ela não é só, vou calcular o número de Reynolds, para quê, né? Não serve, isso não, como que isso tem relação com o comportamento, realmente, do escoamento, né? Então, o escoamento laminar, ele tem características, né, bastante distintas em termos de como que ele ocorre, né, em comparação com o escoamento turbulento. Então, no escoamento laminar, a gente tem essa característica de escoamentos em camadas de fluido. E no escoamento turbulento, por outro lado, existem flutuações de velocidade que fazem com que esse escoamento transfira a quantidade de movimento entre uma camada de fluido e outra, né? Então, vai ocorrer essa mistura, né, das partículas fluidas. Então, o comportamento é muito distinto em um escoamento e no outro. E a maioria da realidade da gente é de escoamentos turbulentos, né? O escoamento laminar, ele ocorre a muito baixas velocidades. Ok? Bom, então, com relação a esse conjunto aqui de classificação, né? Percebam que a gente usou a massa específica do fluido para trabalhar com essa classificação, se o escoamento
ele era compressível ou incompressível. Usamos a propriedade viscosidade para classificar o escoamento em viscoso ou não viscoso. E essa relação, né, de forças inerciais e viscosas é que proporcionou a classificação entre escoamento laminar ou turbulento, certo? A última classificação, se o escoamento ele ocorre interno ou externamente, né, era mais simples, né? Então, se o escoamento ele está completamente envolto por uma superfície sólida, então a gente chamou de escoamento interno. E toda vida que o fluido escoa por sobre um contorno sólido, então a gente chamou de escoamento externo, certo? Então, basicamente, pessoal, foi isso que a gente trabalhou quando a gente estava usando, né? Trabalhando com essa parte de introdução e conceitos fundamentais. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Tá tudo tranquilo com relação Bom, então posso continuar aqui? Passar para a parte de estática de fluidos? Pode, professora. Então, vamos lá. Quando a gente começou a tratar de estática de fluidos, né, a gente trabalhou com 3 coisas fundamentais, na realidade, certo? Com a equação geral da estática, a gente trabalhou com manometria, né, que seriam as medidas de pressão, e a gente trabalhou com forças hidrostáticas sobre superfícies submersas e com empuxo, certo? Então, eram esses os 4, né, grandes tópicos referentes à estática dos fluidos. Mas o que era a condição estática, né? A condição de estática, ela está intimamente relacionada com a definição, né, de fluido. Porque, veja só, se a gente diz que o fluido é uma substância que se deforma continuamente, na medida que ele está sendo sujeito à ação de uma tensão cisalhante, e a gente quer trabalhar com um fluido que está em repouso, então, obrigatoriamente, né, não posso ter presença de tensão cisalhante. Então, esse fluido, para ele estar na condição estática, só tensão normal é que pode estar presente, certo? E se só a tensão normal está presente, isso já traz algumas consequências, né? Por exemplo, se existe qualquer força que esteja atuando sobre uma superfície e esse fluido ele está na condição estática, então essa força, obrigatoriamente, ela tem que estar atuando perpendicularmente com relação a essa superfície, certo? Porque caso isso não ocorra, vão existir componentes, né, de tensão, de cisalhamento. E aí a gente viola justamente a condição de estática dos fluidos, certo? Então, para a gente chegar na equação da estática dos fluidos, a gente viu que, né, para a gente descrever esse campo de pressão, ou como que esse campo de pressão, que seria a tensão normal, ele se comportava, né, a gente trabalhou com o primeiro critério, né, de equilíbrio, né? Nós dissemos que o somatório, né, das forças que atuavam sobre esse elemento fluido, ele tinha que ser igual a 0, certo? E aí, quando nós fizemos isso para um fluido que estava na condição estática, isso resultou, né, em uma descrição do campo de forças, né, do campo de pressão, na realidade. Então, a gente disse que o somatório de forças que atuava num elemento fluido estático, ele tinha que ser igual a 0, e que as forças que estavam presentes numa situação dessa eram simplesmente as forças de campo
gravitacional, esse FB era o campo gravitacional, e FS, que eram as forças de superfície, eram justamente o campo de tensão, né, o campo de pressão. Então, quando nós fizemos isso, a gente obteve, nós usamos, né, expansão em série de Taylor e tudo mais, sobre esse elemento infinitesimal, para poder obter a equação geral da estática, e nós chegamos a essa equação aqui, né, em que a gente dizia que o campo gravitacional, né, ele atuava nessa direção. Ô, Cacilda. Quando a gente considerava que esse campo gravitacional, ele atuava nessa direção vertical, apontando para baixo aqui, né? Então, a gente dizia, olha, o campo gravitacional se opõe, né, ao eixo Z, que a gente estabeleceu, e aí esse somatório de forças de campo com forças gravitacionais, forças de superfície, né, que seria o campo de pressão, a gente viu que isso daqui era uma equação vetorial, né, perceba, FB é a força de campo, é um campo vetorial, isso aqui também é um campo vetorial, não está descrito aqui na figura, mas ele é. Deixa eu colocar ele para ser aqui. E isso aqui, né, representa justamente o comportamento dos fluidos, que na medida que a gente aumenta a profundidade, ou seja, caminha para eixos Z mais negativos, os valores de pressão, eles vão aumentando, certo? Então, a partir dessa relação, a gente chegou nisso tudo aqui, né? De que Rosé, né, a variação da pressão na direção Z, que seria essa direção vertical, ela vale justamente o produto da massa específica vezes a aceleração da gravidade, e que nas direções X e Y, esse gradiente de pressão aqui, ele ficava sendo igual a zero, justamente pelo fato de que não existe componente da aceleração da gravidade, nem em X, nem em Y, certo? Então, essa era a nossa equação geral da estática. E aí existiam consequências, né, dessa equação, dessa descrição desse comportamento dos fluidos. A primeira consequência a gente chamava de princípio de Stevin. Ele dizia que dois pontos do mesmo fluido que estivessem a uma mesma profundidade, eles obrigatoriamente estão a uma mesma pressão. E isso é muito simples da gente ver, né? Se a gente pega uma situação como essa da figura, em que a gente tem um tanque e a gente mede profundidades a partir da superfície livre do líquido, em qualquer ponto que a gente considere numa mesma profundidade, então, é o mesmo fluido que está a uma mesma profundidade. Então, nesse nível, né, de pressão, nesse nível de profundidade, a gente obtém os mesmos valores de pressão, certo? Então, esse é o princípio aí de Stevin, né? E aí ele também diz para a gente, ó, a pressão aumenta quando a gente aumenta a profundidade que a gente está considerando. Ok? Dúvidas nessa parte, pessoal? Até agora, tranquilo? Tá ok, professor. Então, essa seria a nossa equação geral da estática. O segundo tópico que eu falei para vocês que a gente trabalhou, né, que seria o mais importante, seria justamente as medições de pressão, né, o uso dessa equação geral da estática para fazer medição de pressão, o uso desse fundamento, né, em instrumentos.
Então, no primeiro ponto, era importante a gente lembrar que existem níveis, né, de pressão. Então, os instrumentos de pressão, eles não medem os valores, né, digamos assim, absolutos, eles medem níveis relativos de pressão. Então, se a gente tem um valor de pressão acima da pressão atmosférica, né, o manômetro, né, ele vai medir um valor de pressão em P1 aqui, positivo. Se o valor de pressão ele está abaixo da pressão atmosférica local, então o equipamento vai medir um valor de pressão que a gente chama de negativo, um vácuo, certo? Então, existem níveis de pressão e a gente diz que a pressão absoluta, né, que seria o valor total, digamos assim, da pressão, ele é a soma da pressão. A pressão absoluta é a soma do valor de pressão atmosférica local mais a pressão manométrica, certo? Que é o valor que é medido aí pelo equipamento, né, pelos manômetros. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente fala em manometria, em medição de pressão. E aí, existem alguns equipamentos, né, que a gente, que foram desenvolvidos para fazer essas medições de pressão. Alguns são mais simples e outros são mais sofisticados. Então, o barômetro, ele faz a medição simplesmente da pressão atmosférica. Então, como é que ele faz isso? Simplesmente se coloca um fluido, né? Pode ser o mercúrio, como tradicionalmente é feito, ou outro fluido, né? E aí a gente mede qual que vai ser a altura, né, dessa coluna que é formada quando isso aqui se estabiliza, né? Então, a gente sabe que a pressão atmosférica ela vai agir do lado externo e vai se igualar justamente à pressão causada por essa coluna aqui de fluido. Como o mercúrio tem um valor de pressão de vapor, né, bastante elevado, bastante baixo, então a pressão atmosférica é praticamente igual ao valor da pressão causada por essa coluna aqui de fluido, certo? Esse seria o nosso primeiro instrumento, aí, o mais simples instrumento de medição de pressão. Outros instrumentos foram desenvolvidos, né, para você poder também fazer medições mais sofisticadas. Então, a gente tinha um outro equipamento bastante simples, né, o tal do tubo piezométrico. Então, o tubo piezométrico nada mais era do que um tubo que se ligava a um recipiente, a um tanque, a um reservatório, enfim. E esse tubo, né, esse fluido, ele se alcançava um equilíbrio a uma determinada altura, né? Então, a gente dizia, ó, a pressão que atua aqui nesse tanque é justamente o valor da pressão atmosférica que atua aqui sobre essa superfície livre, mais a pressão desenvolvida por essa coluna de fluido. Por que que isso era um valor que se somava, né? Porque a gente está... A equação geral da estática disse para a gente que na medida que a gente se aprofundava numa coluna de fluido, a pressão aumentava, né? Então, aqui eu não tenho nada de fluido, mas na medida que eu estou caminhando aqui ao longo dessa coluna de fluido, até chegar no ponto de igual pressão a esse ponto A, né? Então, a pressão aumenta e por isso o sinal positivo aqui. Certo? Professora, se no caso desse tubo piezométrico, se antes desse ponto A eu tivesse tipo um tubo subindo com outro tipo de fluido,
digamos, eu ia subtrair a pressão exercida por esse fluido, certo? Para saber qual era a pressão em A. Então, de maneira geral, a gente adota como procedimento o seguinte: você estabelece o ponto que você tem interesse em medir a pressão e percorre o caminho de fluido até chegar nesse ponto. Então, se você pegar, por exemplo, deixa eu pegar esse exemplo aqui, que é mais complexo um pouco, e aí eu consigo explicar um pouco melhor. Se a gente pega, por exemplo, esse tubo em U, certo? E eu quero determinar a pressão aqui nesse ponto A, o primeiro passo que a gente precisa fazer, eu vou até escrever aqui. Sempre que a gente for escrever uma equação manométrica, o primeiro passo é a gente definir o ponto de interesse, certo? Então, se o ponto de interesse aqui for o ponto A dessa figura, a gente vai passar para o segundo passo. E seria qual? Percorrer o caminho do fluido até chegar a esse ponto, certo? Então, no caso daqui, se eu quiser chegar no ponto A, a lógica seria que eu partisse aqui dessa extremidade que está aberta até o ponto A, certo? Não necessariamente a gente tem só uma abertura num sistema qualquer que você estiver considerando. Mas, se você não tiver só uma abertura, o que vai acontecer é que você pode escrever duas equações manométricas para chegar nesse mesmo ponto, certo? Se você tiver duas... Oi? Como assim? Tipo, tem duas aberturas e você escolhe um ponto para poder chegar? Por exemplo, se você tiver, como nessa questão aqui, que a gente colocou na lista de vocês, deixa eu ver se ela está aqui, com facilidade. Professora, então, no caso, se eu tenho dois caminhos e em algum caminho falta uma informação e no outro também, eu posso, tipo, fazer uma igualdade para chegar no resultado. Exatamente. Deixa eu só ver se eu acho aqui a lista de exercícios que tem isso. Só um minuto. A lista B, professora. É a lista B, né? Isso. É justamente uma questão dessa que tem um ponto A e o ponto B que eu fiquei na dúvida, que a minha questão não está batendo com o gabarito. Por isso que eu não gosto de dar gabarito. Ai, Jesus, onde foi que eu salvei essa danada dessa lista? Jesus do céu. Vamos ver aqui se tem nesse outro semestre. Essa lista, eu acho que tem aqui. Lista B, né? Eu acho que nesse semestre aqui, em específico. Pronto. Vamos supor que você tem uma situação como essa aqui da figura, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês ficarem vendo. Por exemplo, nessa questão aqui ou nessa questão aqui, certo? Vamos supor que a gente esteja trabalhando com essa questão 7 só para a gente, sei lá, mexer com isso mesmo, tá? Então, veja só, vou trocar aqui a figura para a gente poder trabalhar com ela. Nessa questão 7, ele está pedindo para você calcular a diferença de pressão entre A e B, mas não vai ser isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui, e aí a gente vai escrever a equação manométrica para esse ponto, certo? Então, se, por exemplo, a gente determinar que a gente tem interesse em calcular qual que é a pressão manométrica nesse ponto aqui, certo? Eu vou chamar esse ponto de PX, certo? Que é o nosso ponto de interesse. Então, perceba, a pressão no ponto X, eu posso trabalhar com essa equação de duas maneiras diferentes. Eu posso partir do lado direito até chegar no ponto X, ou eu posso partir do lado esquerdo para chegar no ponto X, certo? X.
Se a gente for escrever essa equação, partindo aqui do ponto B, que seria o ramo direito dessa equação, né? O que a gente iria escrever para chegar nesse ponto X? Que a pressão nesse ponto é igual à pressão no elemento B. Deixa eu colocar aqui um monte de coisinhas, porque é um saco isso. Pressão no ponto B. Perceba, o fluido B é ar, né? E para eu chegar no ponto que eu tenho interesse, eu preciso percorrer um caminho de fluido. Que caminho de fluido é esse? Eu tenho que sair desse ponto B primeiro. Para um ponto aqui na horizontal, não é isso? De mesmo valor de pressão, porque fluidos da mesma o mesmo fluido da mesma profundidade tem o mesmo valor de pressão. Em seguida, a gente desce ao longo dessa coluna aqui de ar, né, que é esse fluido aqui de cima. Em seguida, descemos ao longo da coluna de água. Aí, passamos por uma etapa aqui horizontal ao longo dessa coluna de água. Depois, precisaríamos subir aqui, né, para poder também cumprir esse trecho horizontal, mas a gente também tem um pedacinho aqui, ó, de querosene, né? Mas esse pedacinho de querosene, ele é numericamente igual, né, a esse pedacinho aqui de querosene desse outro lado, né? Essa alturinha dessa coluna de fluido. Então, percebam, o primeiro passo que eu coloquei aqui era a gente definir o ponto de interesse. A gente definiu como sendo esse ponto estrelinha aí. O segundo passo era percorrer o caminho do fluido até chegar a esse ponto. Se eu for fazer isso aqui pelo lado direito, então a gente vai dizer que é PB, né? E aí, quando eu digo PB, ó, perceba que essa pressão no ponto B é a mesma pressão aqui num ponto que eu posso chamar de zero qualquer, tá? Mais massa específica da água. Cor do ar, quer dizer, vezes a aceleração da gravidade, vezes essa alturinha aí, que seria de 9 centímetros. Eu vou colocar 9 só para a gente não se confundir com os... chamando com números diferentes, certo? Em seguida, a gente tem uma coluna de água. Então, massa específica da água. Vezes G, vezes esses 14 centímetros aí, certo? Por que 14 centímetros? Porque a gente vai promover essa descida aqui, ó, nesse nível. E em seguida, a gente vai usar o princípio de Stevin, ó. Fluidos da mesma massa específica, a mesma profundidade, tem a mesma pressão. Então, a pressão aqui nessa seta que eu estou destacando, dos dois lados dela, né, é a mesma, certo? Em seguida, a gente sobe ao longo dessa coluna aqui de fluido, de 40 centímetros. E aí, quando a gente sobe ao longo de uma coluna de fluido, a gente sabe que a pressão, ela diminui. Então, aqui a gente tem a massa específica da água, de novo, vezes G, vezes os 40 centímetros, certo? Aí, ó, a gente chega... Oi? Então, no caso, não poderia considerar que a pressão da água era apenas esse ρ da água G vezes 14, né? Eu teria que considerar o que sobe também. Isso, para você chegar... veja, você deve percorrer todo o caminho do fluido até chegar no ponto que você tem interesse. Então, aqui você tinha que descer essa coluninha aqui de 14 e depois subir essa coluna de 40 para chegar no ponto que você tem interesse. Aí alguém pode dizer assim, não, professora, mas você não chegou ainda. Mas perceba, ó, que esse trecho aqui, esse elemento de subida aqui nessa coluna de querosene, ele é igual a esse elemento aqui de descida, né? Então, sim, a gente chegou no nível de mesmo valor, né? O mesmo princípio daqui
vale para esses 2 pontos aqui. Ai, Cacilda, peraí. Deu para entender, Pâmela, agora? Professora, mas Não sei se era Pâmela. Era Maria. Como é, Gelson? mas no caso, eu não deveria considerar que do outro lado seria água também para poder fazer esses teves aí? Para fazer o quê, Joelson? Para fazer essa mesma consideração que você fez, esse atalho aí, de pressão de um lado e do outro, porque está no mesmo fluido, então, estando no mesmo nível, a pressão é a mesma. Lá Se em você cima, quisesse fazer a mesma coisa para a água, você tinha que ter feito aqui, ó, 14 menos 40. não, mas lá em cima, pelo fato de ser querosene do outro lado e do lado de cá ser a água. Não, mas olha só. A gente tem desse ponto, dos 2 pontos estrela aqui, ó. Perceba que a gente está trabalhando com o mesmo fluido, que é o querosene, e os 2 pontos estão no mesmo nível, certo? Então, pela equação geral da estática, ó, a gente viu que 2 pontos do mesmo fluido, a mesma profundidade, eles estão na mesma pressão. Não é porque ele está aqui em cima que o princípio deixa de valer, não, certo? É o mesmo princípio. Inclusive, tanto é, né, que a gente pode fazer essa equação, como eu mostrei para vocês, a partir do lado direito, e chegar, por exemplo, nessa estrela que eu vou deixar de vermelho, e eu posso fazer a mesma coisa para o lado esquerdo, e chegar na estrela azul aqui, e dizer que esses 2 valores, eles são iguais. Por quê? Porque esse ponto em azul e o ponto em vermelho, se eu quiser ser bastante rigorosa para chegar, né, escrever essa equação completa, né, o que ia acontecer era que eu iria ter que continuar subindo essa coluna aqui de querosene, ó, eu ia ter que escrever menos massa específica do querosene, vezes G, vezes uma altura L qualquer, que eu não sei qual é, para eu chegar aqui nesse ponto aqui, certo? Que eu estou destacando. E em seguida eu ia colocar mais massa específica do querosene, vezes G, vezes L. Consegue ver? Agora? Mais ou menos. Eu me perdi também aí, esse raciocínio. Vocês entenderam aqui embaixo? Do jeito que eu estava fazendo, eu estava considerando assim, eu calculava a pressão referente a 14 centímetros, mas eu já não calculava para a parte que subia. Eu usava o princípio de Steven, de tipo, eles estariam na mesma pressão. Então. Aí, eu comecei a confundir e eu fiquei toda doida. Ó, não se avexem, não. Vocês conseguiram entender para essa parte aqui de baixo? Que esse ponto aqui que a seta está apontando é igual a esse ponto que a seta está apontando? Pronto. Se vocês conseguiram entender isso, para esse lado aqui de baixo, é o mesmo princípio que rege para aqui para cima, certo? Por quê? Aqui, ó, veja só, você tem o mesmo fluido, que é a água, né? É um fluido contínuo aqui, em 2 lados de um tubo em U. Mas não são fluidos diferentes, Marcial. É o mesmo fluido. Aqui no ponto em vermelho e o ponto em azul são referentes ao mesmo fluido. O fluido é o mesmo, é o querosene, certo? Então, na parte de cima é o mesmo fluido. E na parte de baixo também é o mesmo fluido, no caso, para a água. Entendeu? Então, o princípio que você usa para fazer essa igualdade aqui do lado direito para o lado esquerdo, aqui nesse trecho da água, ele é exatamente o mesmo que vocês vão usar aqui nessa parte aqui de cima. Porque, veja só, eu vou botar a figura do jeito que ela era anteriormente. Ó. A gente tem querosene dos 2 lados, então você pode fazer essa igualdade aqui. A pressão do lado direito igual ao do lado esquerdo. Vocês têm alguma dificuldade de fazer isso aqui nesse ponto? Não tem. Não. A questão é só porque tipo, Chegando no querosene, eu fiquei toda confusa. Entendeu que é a mesma coisa?
Porque, ó, você usa o mesmo princípio 3 vezes nessa questão. Aqui, ó, quando você sai desse lado da coluna de benzeno, ó, aqui é benzeno, aí você passa para o mercúrio, e aqui desse lado direito é mercúrio também. Então, você usa a lei de Stevin aqui. Mercúrio, na mesma profundidade desse lado e desse outro, vocês conseguem dizer claramente que isso está na mesma pressão. Aqui acontece exatamente a mesma coisa, aqui em cima. Né? A gente tem o mesmo fluido, que é o querosene, a uma mesma profundidade, do lado direito e do lado esquerdo. Então, aqui vocês vão usar o mesmo princípio, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só terminar de escrever essa equação manométrica para vocês verem, né, isso fluindo e as coisas se igualando, tá bom? Ver se fica mais fácil de entender. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer o que a questão estava pedindo, tá? Na questão, eita caramba, na questão ele dizia assim, calcule a diferença de pressão entre A e B, certo? Então, vou partir do ponto, vou dizer que o ponto A é o meu ponto de interesse, colocar meu xizinho aqui no A, certo? E eu vou percorrer todo o caminho de fluido até chegar no ponto A, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que a pressão no ponto A, ela vai ser igual à pressão no ponto B, perceba, é o outro extremo do meu manômetro, né? É o outro extremo do meu sistema. Vai ser a pressão do ponto B. Pressão do ponto B, ó, é o mesmo fluido, ar, a uma mesma profundidade, nesse tanque e nesse ponto aqui, diretamente em cima da coluna de água, né? Então, PB, mais massa específica da água, vezes G, vezes a altura da coluna de ar, 9 centímetros. Com isso, a gente passa deste ponto aqui para este ponto aqui. A gente desceu, né, ao longo desses 9 centímetros, então o valor aqui foi somado. Em seguida, ó, a gente precisaria descer esses 14 centímetros de coluna de água, tem mais uma altura aqui embaixo, que a gente não sabe qual é o valor. Em seguida, a gente ia subir do outro lado, aquele valor desconhecido, e mais 40 centímetros para chegar na interface do próximo fluido, certo? Então, eu estou neste ponto aqui. Então, a gente ia ter que somar isso aqui com uma coluna de água de 14 centímetros. Rho da água, G vezes 14. Como este ponto aqui, ele corresponde, né? Esse ponto do início da seta e do final da seta é o mesmo fluido, que é a água, a uma mesma profundidade. Né? São pontos de mesma profundidade. Então, eu posso dizer que a pressão do lado direito e do lado esquerdo são iguais. Então, eu posso passar desse lado do nosso sistema manométrico para este, para o lado esquerdo. E, em seguida, ó, a gente começa aqui a subir ao longo dessa coluna de fluido. Quando a gente sobe, a pressão diminui. Então, menos Rho da água vezes G vezes 40. Em seguida, a gente tem uma altura aqui que a gente não sabe qual é, de querosene, um trecho horizontal e uma descida, né, de querosene, que segue até chegar aqui no mercúrio, certo? Então, perceba que, para eu contabilizar o trecho do querosene, eu ia subir menos ρGL do querosene aqui, e em seguida eu ia ter que descer esse mesmo valor. Então, os valores de pressão no início e no final dessa seta aqui de cima, eles são iguais. Tá? Então, eu não preciso contabilizar isso daqui. O que vai acontecer é que, para eu chegar no ponto A, eu preciso continuar descendo aqui nessa coluna de querosene. Então, quando desce, né, quando a gente desce numa coluna de fluido, a pressão, ela aumenta. Mais Rho do querosene vezes G vezes a altura dessa coluna de querosene. Quanto que seria? 40
né? Que seria esse L todo, menos 8, né? 40 menos 8. Fazendo isso, ó, a gente sai desse ponto aqui superior para chegar aqui. E aí a gente precisa descer mais uma coluna de 8 centímetros de mercúrio, né? Então, a massa específica do mercúrio vezes G vezes a altura da coluna de mercúrio, que é 8. Aí, novamente, esse ponto aqui, que a gente chegou, ele corresponde ao mesmo fluido, a uma mesma profundidade que esse daqui, né? É mercúrio em ambos os lados. Então, a gente chega nessa última interface, né? E precisa subir ao longo dessa coluna aqui de benzeno. Quando sobe na coluna de fluido, a pressão ela vai diminuindo. Então, massa específica do benzeno vezes G vezes essa altura de 20 centímetros. Deu para ficar mais claro agora? Todo mundo entendeu? Agora sim. Obrigada. Nada, estamos aqui para Não isso. estou entendendo. Tipo Olha isso. aí, que beleza. Que bom, pessoal. Fico feliz que deu certo agora de vocês entenderem. Certo? Então, essas questões de manometria, elas são todas nesse mesmo sentido, né? Vocês vão escolher um ponto que vocês têm interesse, né? E percorrer o caminho para chegar nesse elemento que vocês querem, né? Aí pode ser que você queira calcular, por exemplo, a diferença de pressão entre A e B. Pô, você escreveu a equação manométrica toda, agora você isola o que você quer. Posso colocar aqui PA menos PB, ou PB menos PA. Enfim, vocês manipulam aí como for de interesse da questão. Ok? Ótimo. Então, chegou, eu suei aqui. Eu ainda acho que isso é a reação da vacina. Tem hora que eu tô me acabando de frio, tem hora que eu tô suando feito uma coisa. Mas É tudo desse bem. jeito, professora. Quando eu tomei, o meu foi AstraZeneca. Dava um frio da peste, depois uma suadeira. Eu Não é? também fiquei tremendo e parecia que um trator tinha passado por cima de mim. Ave Maria. Eu tinha 100 pessoas penduradas no braço. Desse jeito, viu? Porque eu tô aqui boazinha, tô pingando de suor. Daí a pouco tô morrendo de frio. De manhã eu tava morrendo de frio. Mas tudo bem. Pelo menos, né, vacina tomada. Então, esse seria, né, que é o que importa, graças a Deus. Então, essa seria a parte, pessoal, de manometria, né? Como eu falei, estática, a gente desenvolveu 4 temas principais. A equação geral da estática, as medidas de pressão, as forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, que a gente vai ver agora, e empuxo. Maria, olhe, as forças você vai ver como é tranquilo. Porque às vezes quando a gente está estudando... Eu não achei na lista muito tranquilo, não. Principalmente uma questãozinha ali, viu, professor? Vocês vão ver que vai dar tudo certo, meu povo. É porque, assim, essas questões, elas realmente, elas precisam de um pouco mais de cuidado e de interpretação do que está sendo pedido, né? E aí, como elas têm mais uns passozinhos, às vezes o pessoal se enrola. Detalhe dessas questões de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas sempre ler muito atentamente o enunciado da questão, para ver o que realmente está sendo pedido, onde que é a articulação, né? E aí vocês vão conseguindo levar, tá certo? Então, vou começar do começo para ninguém ficar perdido, né? Então, esse tópico aqui de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, ele surge justamente porque a gente sabe que se a pressão, ela se refere à ação de uma força em uma área, a gente deve ser capaz de descrever que força é essa, né? Então, descrever uma força é descrever qual o módulo, qual a direção e onde que ela está
sendo aplicada. Eu gosto muito de deixar as coisas o mais simples possível para a gente poder tratar isso de maneira bem direta, né? Bem claramente. Então, veja só. Quando a gente diz que quer descrever esse vetor força resultante em paredes verticais, horizontais e inclinadas, vamos pegar cada caso, né? Quando a gente fala em uma parede horizontal, a vida da gente, ela fica toda muito fácil. Por quê? Porque a gente tem um determinado nível de fluido aqui, bem definido, e esse fluido, né, se a gente está trabalhando com um nível bem definido, o valor da pressão também é bem definido nesse determinado nível. E se eu quero calcular a força referente a essa pressão, basta eu multiplicar o valor de P pela área da superfície, né? E aí eu obtenho a força. Por que isso acontece? Porque a pressão, ela está distribuída de maneira igual, uniformemente, em toda essa área. Então, como ela se distribui uniformemente, a força resultante vai ser simplesmente o produto direto dessas coisas, pressão vezes área. E se a gente quiser saber aonde que essa força ela está atuando, como essa distribuição é uniforme, essa força vai atuar no centro geométrico. Para a superfície horizontal, tudo é muito simples, né? Para a superfície inclinada, para a superfície vertical, aí pode ser que já comece a complicar um pouco, né? Porque o que acontece? Quando a gente está trabalhando com a superfície vertical... Opa! Será que foi? Olha. Quando a gente começa a trabalhar com a superfície vertical, então a gente tem que a distribuição de pressão, ela passa a ser não uniforme. Se ela é não uniforme, então a pressão ela varia a cada nívelzinho H desse, né? Então eu não vou poder mais fazer essa multiplicação aqui direta. O que eu vou ter que fazer é trabalhar com uma força infinitesimal que atua em uma área infinitesimal, né? Referente à pressão que atua nessa área. E essa pressão, né, ela vai estar atuando a uma determinada profundidade, e a gente vai ter que relacionar essa profundidade com um dA, para a gente poder integrar isso aqui. Então, a força resultante, ela vai ser dada pela integração dessa expressão. Então, se eu tivesse uma superfície aqui vertical, eu tinha que ter uma equação para descrever essa área infinitesimal em que a pressão atua e fazia essa integração. Esse ponto aqui, a gente, inclusive, resolveu essa questão aqui, né, em sala de aula, exatamente nessa forma, né? Então, a gente tinha, nessa questão que a gente resolveu em sala de aula, um tanque cilíndrico vertical, e aí, para calcular a força que atuava na parede lateral, a gente pegou uma área infinitesimal desse cilindro e dissemos, que era o comprimento dessa circunferência vezes um dy, que representava a profundidade, e essa profundidade ela ia variar desde 0 até a altura total desse tanque. E aí a gente calculou a força. Lembram disso? Eu não sei se a senhora fez isso, eu não lembro se a senhora fez isso em sala, mas eu lembro dessa questão na lista. Eu tenho quase 100% de certeza que eu fiz isso daqui em sala de aula. Se não foi na turma de vocês, pode ter sido na outra, e aí não sei. Mas é bastante simples, não tem muito mistério. A gente tem justamente um tanque cilíndrico aqui, e aí para eu calcular a força, como eu não posso fazer a multiplicação direta,
a gente faz a integração da expressão da pressão vezes a área infinitesimal. E aí, essa área infinitesimal, ó, é a área de um comprimento de uma circunferência, né? 2πr, vezes um dy. E aí, a gente faz a integração ao longo de toda a altura, né, desse tanque. E aí, quando você faz essa integração, você consegue obter o módulo dessa força. Certo? Professora, digamos assim, que fosse, digamos, uma comporta retangular, ela fosse vertical. A força a gente também teria que tirar a partir da integral? Então, se a comporta ela é retangular e vertical, você vai encontrar aí muita gente te dizendo que você pode usar o valor da extremidade superior mais o valor da extremidade inferior e dividindo por 2. Não é isso? Um valor médio para você calcular o módulo da força. Mas isso daqui é a mesma coisa, certo? Vai produzir o mesmo resultado, porque a comporta, ela é vertical, e para a gente calcular o módulo dessa força resultante, a gente simplesmente trabalha, né? Vocês viram naquela dedução que a gente fez em sala de aula, com o valor da pressão que atua no centro geométrico da superfície. Então, em termos, digamos assim, matemáticos, para a gente calcular o valor da força resultante numa distribuição como essa daqui, eu pego simplesmente o valor posso pegar, né, o valor daqui de cima com o valor daqui de baixo, dividir por 2, calcular tipo uma pressão média dessa distribuição e multiplicar pela área. Certo? Mas eu prefiro, né, entender de onde que vieram as coisas. Então, por isso que eu geralmente faço assim. Mas isso aqui é uma distribuição linear, né? É similar ao que vocês já fazem lá em sólidos. Mesma coisa. Então, vocês pegam o centro geométrico aqui dessa placa, né? Onde que está o centro geométrico? Na metade de uma placa retangular vertical. Está na metade dessa profundidade. Então, você pega a pressão que atua nesse ponto e multiplica pela área, certo? Então, matematicamente, dá a mesma coisa. Beleza, Maria? Sim, sim. E aí, esse resultado aqui, de que eu posso calcular a força resultante como sendo o produto da pressão que age no centroide vezes a área, tanto vale para a superfície vertical, né, que era essa que a gente estava tratando, quanto vale... Opa! Quanto vale para as superfícies inclinadas. Né? Então, quando a superfície está inclinada, eu calcular a força resultante dessa distribuição de pressão, perceba, a gente continua trabalhando com uma distribuição de pressão que é linear em toda a placa, né? Só que essa placa agora, ela forma um ângulo θ, né? Com a direção vertical. Então, tem que tomar cuidado, né? Atentar quando vocês forem resolver, para não confundir o que é Y, o que é H, certo? Porém, da mesma maneira, né, para esse caso, a gente calcula a força como sendo a integração dessas pressões infinitesimais que atuam a uma dada profundidade. No caso aqui, esse HI, né, para a nossa dedução, a gente relaciona justamente com o seno desse ângulo θ, referente à inclinação da superfície, certo? Porém, matematicamente, o módulo dessa força resultante vai ser calculado, né, usando simplesmente esses valores. Pressão que age no centroide vezes a área. Tá? Quando vocês quiserem saber, né, a linha de ação da força, então, quando a gente quis saber aonde que essa força estava sendo aplicada, a gente partiu do princípio de que o somatório dos momentos, ou seja, o momento dessa força distribuída e o da força resultante, ele tinha que ser igual, porque esse elemento tinha que estar em repouso. Quando a gente fez isso, a gente chegou nessa expressão.
de que as coordenadas do ponto de aplicação seriam as coordenadas do centro geométrico, mais ρg seno de θ, vezes o momento de inércia dividido pela força resultante. Certo? Essa expressão aqui usa isso, né? ICG. Esse ICG, ó, é o momento de inércia da figura que a gente está considerando, né? Da placa que a gente tiver submersa aqui, dessa superfície plana. Então, essa superfície pode ser quadrada, retangular, triangular, qualquer que seja o formato, certo? E a gente vai ser capaz de calcular o ponto de ação dessa força, a linha de ação dessa força, usando essas tabelas de momento de inércia. O cuidado que eu digo para vocês sempre tomarem quando vocês estão usando essas tabelas é de justamente identificarem corretamente as dimensões, né, para esse cálculo do ICG, do momento de inércia. Por quê? Ó? Por exemplo, aqui nessa tabela do retângulo, para o quadrado é muito simples, né? Os dois lados são iguais, o momento de inércia é só o lado a quarta dividido por 12. Mas o momento de inércia de uma figura mais irregular, como o retângulo, ou como o triângulo também, que tem dimensões diferentes, né? Tem que entender que esse momento de inércia, ó, ele está alinhado com uma dimensão dessa figura, né? Então, a dimensão que está alinhada com o eixo sobre a qual o elemento vai rotacionar, aqui para o retângulo é o B, né? E para a dimensão perpendicular é o que ele chamou de H. Então, um é a largura e o outro é a altura, né? Mesma coisa aqui com o triângulo. O B é a largura, o H, a altura, certo? Desse elemento, certo? Então, vocês têm que ser capazes de identificar, transpor isso daqui para isso daqui, né? Então, ó, o eixo sobre o qual essa placa aqui vai rotacionar é esse eixo X que sai desse plano da placa, certo? Sai desse plano da figura. Então, tem uma dimensão da placa que está alinhada com esse eixo, né, que sai do plano da figura, e tem uma dimensão da placa, que seria essa daqui que está representada, que é perpendicular ao plano da figura, certo? Deu para clarear aí mais, meu povo? Então, quando vocês... Só que, tipo assim, na hora de fazer exercícios, eu fiquei com muita dúvida com relação ao braço de alavanca, em alguns casos, porque em alguns casos a altura do recipiente que está o fluido tem a mesma altura da comporta. Sim. Aí, nesse caso, o braço de alavanca é o mesmo que Y', entendeu? Essas coisas que eu fiquei na dúvida. Quando subtrai da altura, quando não subtrai. Por exemplo, nessa questão aqui, a gente tem uma situação como essa, né? O que Maria está dizendo? Que existe um lado da figura, por exemplo, em que a gente tem um fluido que seria a água, além, né, do próprio, digamos assim, da própria comporta. Então, essa parede acima do ponto A, ela é fixa, né, ela não rotaciona, mas abaixo do ponto A, ela rotaciona. Então, como montar a equação, né, num caso como esse? Né? Então, sempre tem em mente, ó, que a gente vai trabalhar com o somatório dos momentos com relação ao ponto que se pode rotacionar. Perceba que aí na figura ele diz que o ponto que pode rotacionar é A, mas podia ser B. Certo? Então, o somatório dos momentos com relação a esse ponto, ele tem que ser igual a zero para o elemento permanecer estável, né? E com base nisso é que a gente vai escrever, né, a equação que vocês, a maior equação, né, a equação mais importante para resolver a questão. Então, por exemplo, nessa questão, a gente sabe que a água, ela vai exercer uma força desse lado aqui esquerdo, em uma dada profundidade, né? Que seria o ponto de aplicação Y' dessa água.
Perceba que Y' aqui, ó, está saindo desde a superfície livre, né, do fluido. E do lado do óleo, a gente ia ter também uma situação similar, né? Vai existir um ponto de aplicação do óleo, um ponto de aplicação para essa força referente ao lado do óleo, e percebam que essas cotas, né, elas são cotas que estão sendo verticais a partir da superfície livre do líquido, né? Então, do lado da água, por exemplo, não vai ser essa totalidade de Y, né, que vai produzir um braço de alavanca. Somente essa porção aqui, ó, da distribuição é que vai produzir, que vai ser referente ao braço de alavanca dessa força. Então, quando a gente vai escrever a equação para esse somatório dos momentos, né, então a gente teria que a força referente ao lado da água vezes o braço de alavanca, ou seja, a distância do ponto que ela é aplicada até o eixo em que eu estou considerando a rotação, ela seria a linha. Então, a linha do lado da água, né, seria justamente o Y' do lado da água, menos um valor de D, né, que eu posso chamar essa distância aqui externa, certo? Então, deixa eu deixar isso organizado. Por quê? Porque essa porção ali, a porção do D, né, não contribui no momento. O braço de alavanca é só a distância do ponto de aplicação até onde ocorre a rotação. Então, o momento referente à força da água, menos o momento referente à força do lado do óleo. No lado do óleo, né, como esse nível está alinhado com o nível aqui do ponto A, então, tanto faz eu chamar isso de A ou de Y', seria indiferente, né, porque seria justamente a distância do ponto em que a força referente ao óleo está sendo aplicada até a superfície, né, até o ponto onde está ocorrendo a rotação. E, por último, né, a força B, que seria essa força que ele indica aqui ser necessária para manter esse elemento vertical, né? Então, essa força atua aqui nesse ponto B. Então, o braço de alavanca, ou seja, a distância do ponto que ela está sendo aplicada até o ponto onde pode ocorrer a rotação, vale justamente esse L aqui, que são os 3 metros. Beleza? Então, essa seria a equação fundamental, por exemplo, para resolver uma questão como essa. Digam-me mais. Professora, tipo assim, na questão 2, eu queria saber se o braço de alavanca que está atuante na comporta se comporta da mesma forma que o lado do óleo. É na lista C. Virgem Maria. Cadê a lista C? Peraí. Porque é da altura do tubo do fluido. Eu queria saber se comporta dessa forma também. A configuração é diferente, mas... Nessa questão aqui, questão 2. Isso. O tubo em que o fluido está na mesma altura que a comporta. Aí o braço de alavanca seria... Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu tirar um print screen daqui. Ele coloca aqui, né? A instalação da figura comporta A, B, pode girar em torno de A, está em equilíbrio devido à ação dessa força F. Sabendo que o peso desse fluido é 80 mil newtons, determine o módulo da força F. Então, o que acontece? Ele diz qual é o peso desse outro fluido M, né? Aqui, o peso desse
é 80 mil e o peso desse aqui é 30 mil. Então, para a gente calcular a força que está atuando no centro geométrico devido à pressão nesse fluido, o que vai acontecer? Vai existir uma força aqui devido à pressão, né, desse fluido. Para a gente calcular essa força, a gente precisa usar a informação de qual é a pressão que age no centro geométrico dessa superfície, né? Isso, que está submersa aqui nesse fluido. Aí, o que acontece? Esse elemento aqui, ele está sujeito, né, a essa coluna. Perceba, ele tanto está aqui em equilíbrio com a ação de uma pressão. Esse fluido, ele está em equilíbrio porque aqui existe uma pressão atmosférica que atua aqui, uma pressão atmosférica que atua aqui, e essa coluna, essa ação da pressão nessa outra extremidade provoca uma pressão aqui nesse tanque, certo? Então, para eu calcular essa força resultante aqui, eu tenho que escrever uma expressão para essa pressão que atua no centro geométrico. Então, a pressão que atua no centro geométrico vai ser... Perceba que tanto aqui quanto aqui eu tenho a contribuição da pressão atmosférica, certo? Então, a gente pode desprezar essa contribuição. E aí, a gente iria escrever o peso dessa coluna de fluido YM. Então, vezes a altura dessa coluna de fluido, que seria 0,60, né? E aí a gente passa deste ponto para este ponto. Em seguida, a gente sobe essa coluna de 0,4. Isso. Menos o gama do próprio fluido. Lembrem que gama é peso específico, tá? Então, isso é o produto da massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes 0,4. E aí, ó, esse é o valor da pressão que atua aqui no fundo desse tanque. Lembra que você me perguntou mais cedo se eu podia pegar um valor médio de pressão de cima e embaixo? Se você for fazer isso, né, usar um valor médio da pressão que atua aqui em cima e da pressão que atua aqui embaixo, então você vai usar como valor da pressão que atua aqui embaixo esse valor. Eu vou até escrever aqui pressão embaixo. Eu geralmente não faço dessa forma, tá? Eu gosto de fazer assim, eu não gosto de fazer esse cálculo dessa pressão média, certo? Porque eu acho que a pessoa pode cair em erro, né? Então, eu vou escrever aqui só o valor de P0 para aqui, pressão atmosférica, para que você veja que essa seria a pressão que atua aqui embaixo desse tanque, e a pressão que atua em cima do tanque. A Cacilda. Seria somente a pressão atmosférica. Certo? Então, não sei se eu lhe ajudei nessa situação. Deu certo? É que a minha dúvida era mais com relação ao braço de alavanca em si, desse caso. Desse caso aqui? Isso. Então, para você escrever a equação do somatório dos momentos aqui, você ia dizer que... Cadê? O somatório dos momentos com relação a esse ponto A ia ser igual a zero, né? Você ia ter uma força F qualquer, que é essa que está sendo descrita na questão, multiplicando toda a extensão da placa, né? Não sei qual é a altura dessa placa. Pode girar em torno de A e está em equilíbrio. Ele não deu. Descobri a partir da relação com esse outro fluido também, que tem certo. altura aqui embaixo também. Certo.
Então, você ia multiplicar pela altura L aqui dessa placa, certo? E o momento da força referente ao fluido, eu vou botar FF aqui, você ia multiplicar pela distância até o ponto A. Então, perceba, quando você for calcular o ponto de aplicação dessa força, você vai dizer que Y é uma medida a partir da superfície livre desse líquido. Essa vai ser sua medida do eixo Y, certo? E aí, a coordenada do centro geométrico, você já soube qual é o valor de L, né? Então, Y, isso aqui seria L sobre 2, metade desse comprimento. E aí, esses termos daqui, ó, você ia usar a tabela de momento de inércia, a força resultante, que seria esse produto aqui, certo? E aí você ia achar Y' como sendo a medida desse eixo que eu estou considerando, certo? Só que esse Y' não ia ser o ponto de aplicação, o braço de alavanca dessa força, porque perceba, a Y' está contando daqui de cima, né? Então, o valor que você vai obter de Y', sei lá, fosse 5 metros. Y' foi 5, e vamos dizer que L fosse 8. Obviamente, os valores não devem estar dando tão lindos assim, né? Se Y' for 5 e L for 8, então perceba que o ponto de aplicação dessa força F' vai ser justamente, F do fluido, né? Vai ser justamente L inteiro, que é justamente o comprimento todo dessa placa, menos o Y'. Por quê? Porque o braço de alavanca é só a distância de onde a força está sendo aplicada até onde vai ocorrer a rotação, certo? Então, seria algo como isso. Por quê? Porque L seria toda essa medida aqui, Y', como eu descrevi, seria uma medida, digamos, só até aqui, certo? E aí o braço de alavanca seria essa distância só até o ponto em que a força está sendo aplicada. Ficou mais claro agora? É porque eu estava comparando muito com o exercício anterior do lado do óleo, que a gente considerava a área de atuação, tipo assim, o braço de alavanca como sendo esse próprio Y'. Aí eu relacionei, deu errado. Varia de questão para questão. É bem de interpretação essas questões de forças hidrostáticas. Tá certo, pessoal? Era isso que a gente tinha aí de revisão, né? Espero que tenha ajudado aí a vocês para a prova da quinta-feira. Professora, só fazendo a lista, dá um bisu geral para a prova? Só fazendo a lista ajuda bastante, já é muita coisa. Tá, top. Mas faça o questionário, porque o questionário... Eu já fiz, não foi aquele com cigarro? Então. Tá bom. Tá? Tá ótimo. Beleza? Pois então, nos vemos na quinta-feira. Vai dar tudo certo. Vai. Ou não. Tchau, professora. Tchau, professora. Hora aí, que agora a gente tem prova. Vamos lá, boa prova, Rocha. Obrigada.